Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano, estou aqui para gravar o último sermão, de 2023, o sermão da virada. Literalmente, E o título do sermão é A Vinda do Senhor e a Plenitude do Fim dos Tempos. Então, bora lá. E lembrando, eu vou deixar na descrição todos os livros da Bíblia, capítulos e versículos. Então, bora lá. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, verso 4 e 5. E está escrito assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos tornar filhos de Deus. Então, o que é, plenitude dos tempos, E a gente vê que é kairos, que significa tempo, oportuno para o agir de Deus na história. E aí, só a palavrinha plenitude, significa eu preencho ou cheio, E aí a gente vê que, agora trazendo para o nosso tempo, que quando chegar a plenitude do fim dos tempos, Porque a gente já tá no tempo do fim, mas tá faltando um acontecimento para que o tempo se torne pleno. E aí é Deus quem vai, dar essa mãozinha, É Deus quem vai agir. E aí a gente vê que na plenitude dos tempos, Jesus veio, Jesus foi cheio do Espírito Santo e cumpriu, o que estava escrito no Antigo Testamento sobre ele. E agora, no nosso tempo, está escrito, que nós receberemos a chuva serôdia, aqueles que estão, que conhecem, o tempo e estão se preparando. E aí a palavra plenitude, que significa eu preencho, faz todo sentido, Quando a gente lembra do Espírito Santo, que é o Deus que nos preenche, da divindade de Jesus Cristo, Ou de Deus, em tudo. Porque é o Espírito Santo que veio e ficou no lugar de Jesus. Enfim, mas o que eu vou falar aqui é sobre o que aconteceu, no tempo de Jesus e na plenitude dos tempos quando Jesus veio. Então, o que aconteceu? O que estava acontecendo, na época que Jesus nasceu, para que fosse assim chamado de plenitude dos tempos. E aí a gente vê que Deus dirigia os movimentos das nações e a onda dos impulsos e influências humanas até que o mundo estivesse maduro ou pleno, pronto para a vinda do libertador. E hoje, do mesmo modo, isso está acontecendo, A gente vê diariamente o agir de Deus em todos os movimentos que estão acontecendo no mundo, E aí, o segundo, as nações estavam unidas sobre o mesmo governo, A gente vê lá em Lucas 3, o verso 1, fala que Júlio César? Não, como que era o nome dele? Cadê a Bíblia? Peraí, gente. Só um minutinho que eu vou pegar a Bíblia aqui. Esqueci o nome do bendito. Esqueci.
Vamos lá em Lucas 3, né? Abram sua Bíblia comigo em Lucas 3, verso 1. Isso, era Pôncio Pilatos, né? Pôncio, é isso mesmo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, que no caso, Pôncio Pilatos era um romano. Então, Roma era quem governava nos tempos de Jesus. Isso ainda não aconteceu, mas, né, pelo que os jornais, né, estão divulgando no mundo, né, tipo, no exterior, nos Estados Unidos, e aí eles estão divulgando que já está tudo pronto para que assim que termine, né, a votação, as votações lá do exterior, que eles implante já esse negócio, né, essa lei, para que a Roma, né, no caso Roma, tome posse agora do mundo de novo. Eu não sei explicar muito bem sobre isso, né, porque eu não gosto muito de política, nem dessas coisas. Mas eu assisto e vejo também bastante coisa sobre isso, mas não é algo que eu entenda a ponto de poder explicar para vocês direitinho. Mas na internet tem bastante coisa que está falando sobre isso. Então, no nosso tempo, o governo romano, ainda, no caso mundial, né, como aconteceu no tempo de Jesus, no nosso tempo ainda isso não aconteceu, mas já tem uma agenda com esse plano, né, incluindo até o domingo, né, lei dominical, né, que é o domingo que eles chamam de sábado, mas não é o sábado bíblico. Então, tem envolvido também essa lei aí do domingo. Enfim, mas lembra muito bem desse, né, segundo ponto aqui, que as nações estavam unidas sobre o mesmo governo, né? Guarde essa informação na sua mente, porque isso vai se tornar cada vez mais claro conforme as coisas forem se cumprindo, como Jesus disse na Bíblia, e já está se cumprindo, né? Porque o Papa, né, ele reuniu todos os líderes do mundo inteiro. Então, isso já está se cumprindo. Então, eles já estão dando vários passos para que esse governo romano, né, aconteça de novo no nosso tempo. E aí, quando isso acontecer, aí sim a gente entra na plenitude do fim dos tempos, né? Enfim, continuando o terceiro fato, eles falavam vastamente a língua da literatura. Então, havia nos tempos de Jesus muitos filósofos, né? E hoje você vê também que não é diferente. Hoje, muitos lugares, muitas pessoas no mundo são filósofos, né? Gosta muito de estudar coisas que não são bíblicas, né? Mas hoje no mundo eles são ditos como muito inteligentes, né? Mas filósofos. Quarto ponto, as pessoas estavam cansadas da falsa religião. Eu esqueci de dar o verso. Então, o verso que fala da filosofia, né, dos tempos de Jesus, está em Atos 17, o verso 18. Eu vou deixar na descrição. E as pessoas estavam cansadas de falsas religião, está em Mateus 23, o verso 13 até o 27. Fala da falsa religião.
E hoje, do mesmo modo, gente. Hoje, você vê pessoas falando uma coisa, mas fazendo outra. Isso é uma falsa religião também. Você tá falando de Jesus, mas quando ninguém tá vendo, você tá na balada, ou você tá bebendo, ou fazendo tudo que Deus condena, né? Ou coisas até abomináveis para Deus. Então, isso é uma falsa religião. O quinto ponto. As pessoas ansiavam por uma religião que satisfazesse a alma e que brilhasse na escuridão. E aí você vai ver em João 6,35 e João 8,12, né? Que fala que João, ele é o pão da vida, né? E que ele é a luz do mundo. Então, quando Jesus veio, as pessoas estavam exatamente assim, né? Famintas, né? Pela verdadeira religião, pelo verdadeiro Deus, né? Eles precisavam que Jesus, a luz do mundo, viesse para brilhar aqui na Terra. E hoje, né? O mundo está exatamente como nos tempos de Jesus. Muitas pessoas querem, né, estão famintas pela palavra de Deus para conhecer o Deus da Bíblia. E também Deus, o próprio Jesus fala que nós somos a luz do mundo, né? A gente é uma pequenina luz que conduz, né, no caso mostra a direção para o caminho certo, que é Jesus, a luz maior, né? E a Bíblia também, sendo a luz também, porque Jesus é o centro da Bíblia, né? Então, e sexto ponto, né? As pessoas estavam perdendo a fé e ficando sem esperança. E aí a gente tem no Marcos, né, 9, o verso 24, o pai do filho endemoniado, né? Que ele fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, as pessoas, né, com tudo que estava acontecendo, as pessoas estavam perdendo a fé e perdendo também, né, por consequência, a esperança. E hoje a gente vê isso daí também, porque hoje o que mais tem são pessoas de todas as idades se matando, né? Então, essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa que se matou e tinha o quê? 18 anos. 18 anos. Né, uma menina. Então, se matou. Por quê? Perdeu a esperança. Quando a pessoa não tem esperança, não tem fé, não tem em que acreditar, a pessoa não tem mais por que viver. A vida não faz sentido. Então, hoje, o mundo está precisando, né, dessa luz que vem de Deus e do pão da vida que está, né, disponível a todos que queiram na Bíblia, né? Se você pedir também a Jesus, Jesus dá esse pão, né? Porque ele vai enviar o Espírito Santo para que você tenha não só vontade, mas que você leia a palavra de Deus, porque a palavra ela alimenta, né, o espírito. E sétimo ponto, eles acreditavam que a morte era um terrível mistério, né? Em Mateus 14, o verso 26, né? A gente vê a história de que os discípulos estavam no barco, né? E aí Jesus está andando sobre as águas, e aí, acho que é Pedro que fala, Simão Pedro. Aí ele fala, é um fantasma. Então, eles tinham essa crença de que a pessoa morria e virava um fantasma para vir assustar ou ficar atormentando o ser humano. E aí, quando Jesus vem, ele explica, né, o real sentido da morte e o que acontece quando a pessoa morre. E aí a gente vê que a morte é um sono, né? Jesus compara a morte com o sono. Então, a pessoa que morre, ela está dormindo.
Aquela que aceitou Jesus, então ela está descansando no Senhor, para quando Jesus regressar pela segunda vez, Jesus, ao dar a ordem, né? Essas pessoas que aceitaram Jesus possam ressuscitar e voltar à vida, mas a vida plena, né? Porque será a vida eterna. E aí, a gente vê que hoje não é diferente, né? As pessoas ainda acreditam que quando a pessoa morre, ela vira fantasma, a pessoa morre, tipo, não resolveu as coisas aqui na Terra quando morreu, e aí ela volta para ficar, né, atormentando, falando, ou sei lá o quê. Ou morreu e foi pro céu, ou morreu, foi pro inferno, ou morreu, entrou num animal, morreu e virou uma árvore, e várias invenções, né, mirabolantes que as pessoas inventam, não sei de onde que tira, né? No caso, começou lá no Jardim do Éden, né, com o diabo, que falou: certamente não morrereis, né? Com uma palavrinha, o diabo modificou toda uma frase que Deus tinha falado. Então, Deus tinha falado que se comesse do fruto, certamente morrereis. E aí o diabo vem, né, engana a Eva e fala: não, certamente não morrereis. E aí, com tudo isso, hoje continua ainda essa mentira que o diabo contou no Jardim do Éden. Agora, o ponto 8. Eram ansiosos sobre o futuro. Então, Mateus 6, o verso 25 a 24. Aí, nesses versos, conta que as pessoas ficavam ansiosas com o que comer, com o que vestir, né? E aí Deus explica usando os animais, né? E as flores, que não plantam, não semeiam, e mesmo assim Deus cuida deles. E hoje, do mesmo jeito, nós, seres humanos, estamos exatamente do mesmo jeito. A gente fica trabalhando igual louco, sem tempo para Deus, porque a gente precisa pagar conta, porque isso, porque aquilo, e a gente quer cada vez mais, e quanto mais tem, quer mais ainda. Então, está acontecendo exatamente do mesmo jeito que acontecia na plenitude dos tempos quando Jesus veio. Ponto 9, né? Então, na plenitude dos tempos, as pessoas tinham pouco entendimento, não compreendiam a missão de Cristo e a sua vinda. Você vê lá em João 3, verso 10. E, né, quando Jesus, né, ele mesmo pergunta para um mestre, né, mestre Israel, né, que esqueci o nome dele, mas aí ele pergunta, né, você é mestre em Israel e não sabe, não entende dessas coisas, né? Então, a pessoa que era professor em Israel não entendia do que Jesus estava falando. Então, você vê que a falta de entendimento que tinha na plenitude dos tempos é o que tem hoje, né? Porque, lembrando um pouco do santuário, né? Que também é no contexto aqui do santuário, o ponto 9, que Jesus, ele é Deus. Ele estava no céu com Deus Pai e Deus Espírito. Então, ele desce, né? E aí, o que acontece? Aí ele vem para o acampamento, né? Que é quando ele é criança, bebê, e fica no acampamento com Maria e José. Então, ele cresce, dá início ao seu ministério, e aí ele se batiza, né? Desculpa, gente. Então, ele se batiza, é morto. Depois que ele é morto, ele ressuscita e volta para o céu. Para o quê? Para terminar
o seu ministério, né? Porque o ministério de Jesus, ele começou no céu por causa de Lúcifer, né? Que se rebelou contra Deus e acusou Deus de que a lei era injusta, né? Que ninguém conseguia guardar a lei do amor, né? Aquele que ama já está, né? Já conhece a Deus, porque Deus é amor, então guarda os 10 mandamentos. Mas Lúcifer, né, doido da cabeça, falou que não, a lei é impossível de guardar. E aí colocou essa mentira na cabeça dos anjos e levou uma terça parte dos anjos com ele nessa mentirada toda. E aí Deus expulsa ele do céu para a terra e ele fica aqui com a gente, né, nos perturbando. Então, Jesus vem para reivindicar o caráter de Deus, né? Porque Deus tinha sido acusado no céu e como Lúcifer estava agora na terra, então Deus tinha que descer até a humanidade em carne, porque isso deveria ser na nossa linguagem, porque Deus deveria entender como o ser humano com pecado, né, tipo, degradado pelo pecado, né, porque Jesus veio depois de muitos e muitos anos de pecado, então ele precisava nascer na plenitude para saber o que acontecia com o povo, por isso que ele veio nesse tempo, um tempo determinado. Então, aí ele cumpriu aqui a lei do sacrifício, né? Porque ele era o Cordeiro de Deus, tá. Depois que ele terminou aqui a missão terrestre, ele ressuscita e vai para o céu, dá continuidade à cerimônia, no caso, esqueci a palavra. Tipo, terminar a missão. Apesar que a missão terminar a missão no céu. Pronto, vamos deixar assim mais simples. Então ele termina a missão no céu porque começou no céu, o meio foi aqui na terra, mas termina no céu com o fim do juízo, né? Que as pessoas têm medo, mas o juízo é para o povo de Deus, né? Para a salvação do povo de Deus. Por isso que Jesus é advogado justo e juiz. Amém. Então, o santuário, né? Ele nos mostra o que Jesus está fazendo hoje. Então, ele morreu, ressuscitou para dar início à cerimônia que era aqui realizada pelo sacerdote, como intercessão pelo povo. E depois, em 1844, deu início ao ministério sumo sacerdotal, que é o julgamento, né? O início do julgamento. Então agora Jesus, ele não só ia interceder, mas ele ia nos defender de todas as acusações que o diabo fez contra a gente, e aquele que se arrepende, Deus é o advogado, porque aceitou ele como Senhor e Salvador. Enfim, 10º ponto. A humanidade estava degradada, depravada devido à transgressão, né? Devido de anos e anos de transgressão, a humanidade ficou em decadência moral. Em João 8, o verso 4, 5 e 7, fala um pouco mais sobre isso, né? E também deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu esqueci esse daqui. Em João, vamos dar uma olhadinha lá, João 8, João 8, 4 e 5, tá escrito assim, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu que dizes? E aí aqui no verso 7, como insistis,
Aí o que Jesus disse? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Então, aqui você vê, né, a degradação do ser humano, porque eles se sentiam sem pecados para planejar, né, porque eles planejaram que aquela mulher fosse pega, né? Porque eles queriam pegar Jesus. E para pegar Jesus, eles tiveram a brilhante ideia de montar todo esse circo, né? E colocar uma mulher a ponto de ser morta, apedrejada pela praticamente a cidade inteira, né? Pelo menos aqueles que estavam ali próximo, né? Que ela fosse morta para pegar Jesus, mas Jesus, né, é Deus, então ele sabia os pecados daquele povo. E aí você vê também que Jesus, depois ele fica escrevendo na areia, né? Então Jesus naquele momento estava escrevendo o pecado de cada pessoa que estava passando, Jesus escrevia o pecado daquela pessoa. Então aí cada um que olhava, deixava aquela pedra ali e saíam, né, de cabeça baixa, porque eles eram pecadores e queriam matar. E a lei de Deus, né, diz, não matarás, não dará falso testemunho, né? E aí, enfim, tanto que no Novo Testamento, Jesus foca muito, né, na segunda tábua e não na primeira, porque a primeira eles guardavam sem discutir, mas a segunda pedra eles não queriam guardar de jeito nenhum, né? Tanto que eles queriam matar a mulher para pegar Jesus, sendo que depois eles iriam planejar a morte do Filho de Deus. Então chegaram no nível de decadência moral que só pela misericórdia, né? Então os homens, né, eram atrevidos no pecado, que é o que eu acabei de falar, né? Em Lucas 23, 18 até o 24, fala disso, né? Que eles planejaram e mataram o Filho de Deus. Então, era um grau de atrevimento no pecado a ponto de matar Deus, aquele que os criou. Tem noção que é isso? Então, Jesus precisava nascer para trazer luz, né, a essas pessoas. E hoje, do mesmo modo. Só que, no ponto 12, né, eram idólatras, né, em Colossenses 3, 5, 1 Coríntios 10, 14 e Atos 17, 16. Eu vou até ler isso daqui, que é de idolatria, porque a gente sempre acha que idolatria é só em negócio de estátua, né? E aqui em Colossenses 3, a gente percebe que não é bem assim, né? 3, 5. Aí aqui tá falando, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, a gente vê que idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria é a pessoa ser avarento, né? No caso, amar mais o dinheiro do que outra pessoa, que era o que eles faziam, né? Tipo, deixavam uma pessoa morrer no sábado, mas não curava, mas se tivesse um boi ou algum animal ali que, né, fosse de lucro para eles, né, arrancavam aquele animal da onde ele estivesse e salvava o animal, mas se fosse um ser humano, eles deixavam morrer. E aí a gente vê isso no Novo Testamento. Então, idolatria é prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno e a avareza. Isso é idolatria. E aí ele fala pra gente se afastar da idolatria, né? Em 1 Coríntios 10, 14. E o ponto 13.
criam que a salvação era por meio das próprias obras, né? Em Lucas 10, o verso 25, né? Um dos, agora não lembro se era fariseu, mas eles perguntam, né? O que farei para alcançar a vida eterna, né? Ou para ir para o céu, uma coisa assim. Mas eu acho que é para alcançar a vida eterna. Então, eles tinham isso na mente de que tinham que fazer alguma coisa, quando na verdade a gente não pode, né? A única coisa que a gente pode é aceitar aquilo que Jesus já fez por nós. Porque ele, sendo Deus e homem, tem todo o poder no céu e na terra para nos levar para o céu onde ele está. Nós não temos, porque já nascemos pecadores. Então, a única coisa que nos resta é aceitar aquilo que Deus fez por nós, apesar de nós sermos pessoas caídas, né? Porque já nascemos no pecado. Então, a única coisa que a gente deve fazer é aceitar aquilo que Deus fez por nós, né? E também aceitar o agir do Espírito Santo para mudar a nossa vida e nos transformar no caráter de Cristo Jesus. E o último e quarto ponto, pregava um falso evangelho, né? E aqui em Gálatas ele fala que se alguém vier, né, falando em um novo evangelho, outro evangelho, que seja anátema. Então, o que significa que nos tempos de Jesus já haviam um outro evangelho que não era o de Jesus Cristo. Era outro evangelho, né? Então, hoje acontece todas essas coisas menos uma, né? Que está a ponto de acontecer, mas ainda não aconteceu, que é Roma dominando o mundo inteiro, né? Roma no controle do mundo, né? Com a política e a religião, porque é isso que está acontecendo, e os planos deles é que o Papa seja o governante do mundo, né? Que o Papa seja aquele que vai governar moralmente a humanidade, sendo que, né, enfim, mas só tá faltando isso para que entre a plenitude do fim dos tempos, porque quando entrar o governo romano, no caso Roma papal, né, governando o mundo inteiro, aí vai acontecer o que todo cristão espera durante toda a sua vida, que é o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, né, o Pentecoste 2.0. E aí a terra vai se iluminar, né, como fala lá o anjo em Apocalipse, fala que esse anjo iluminou toda a terra. Então, é nessa plenitude do fim dos tempos que Jesus voltará. Por isso que eu comecei falando tudo isso, porque eu quero falar sobre a volta de Jesus. Então, a gente já falou aqui o que acontecia antes de Cristo vir ao mundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que aqui, vamos lá. Então, tudo isso acontecia nos tempos de Jesus, certo? Que você pode até comprovar em todos esses versos que eu li, né? Baseada em todo o livro do Novo Testamento, que era quando Jesus estava no mundo. Então, você comprova aí. Então, com tudo isso que estava acontecendo quando Jesus veio à Terra, então o verdadeiro intérprete, né, deveria vir e falar por meio da natureza, que foi o que Jesus disse, né? Ele usou árvores, né? Fala da figueira, falou também sobre os
os passarinhos, sobre a formiga. No caso, a formiguinha falou foi, acho que Salomão, em Provérbios. Bom, ele falou sobre o passarinho, sobre as flores, né, os lírios do campo. Falava também com figuras e símbolos, né? Então, parábolas, símbolos, como no livro de Apocalipse e Daniel, né? Tem bastante símbolos, mas falando aqui mais do Novo Testamento, Apocalipse. Falando também de patriarcas e profetas, né? A Bíblia que Jesus conhecia era o Antigo Testamento, então ele falava sobre patriarcas e profetas. Como Deus falou, né, durante todo o percurso na história. Então Jesus sempre falava por meio de toda a criação que ele tinha feito. Jesus, quando veio à Terra, ele continuou com esse mesmo ensinamento, só que de uma maneira mais simples e palpável, e algumas vezes, quando chegou nessa parte de símbolos, né, que dava uma meia bugadinha na mente das pessoas, no tempo dele. E hoje continua assim, né, quando a gente vai estudar o livro de Daniel ou Apocalipse, e às vezes até alguns livros de Paulo, a gente fica meio assim, né? Então, continua isso também. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. Então, por isso que Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Porque nós precisaríamos de alguém que fosse igual a nós para explicar algo divino. Então, se Deus não tivesse encarnado, ele não poderia explicar para a gente, no caso a gente não conseguiria entender, né, como as coisas de Deus, as coisas do céu, a gente não conseguiria entender, mas como ele se tornou carne, ele sendo um de nós, soube como explicar, né? Porque Deus é Deus, ele pode todas as coisas, mas o ser humano precisa de alguém como, né, semelhante para explicar algo semelhante, né? E então, Jesus devia falar e ser ouvido em seu próprio tempo, palavras claras e positivamente compreendida, pois ele é o autor da verdade. Então, por isso que Jesus, quando ele tinha 12 anos, né, eles foram lá para a festa, e aí Jesus foi lá e ficou no templo. E aí Maria, achando que estava todo junto com as crianças ali, e Jesus lá no templo, né, com os mestres lá, conversando com eles e ensinando a eles coisas que maravilhosas, porque eles ficaram lá com Jesus um tempão e não compreendia como que uma criança que nunca foi, né, à escola deles, né, frequentou a escola, sabia de tanta coisa e explicava muito bem tudo, de um jeito muito simples, né, usando todas as coisas que Deus criou, né, porque ele é o próprio Deus. E os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deveriam ficar claros e definidos. Então, Jesus precisava voltar na plenitude dos tempos. No caso, vir, né, a plenitude dos tempos, porque tudo isso deveria ficar claro para todo ser humano, porque depois que ele viesse, ele ia ficar pouco tempo. E aí ele ia morrer e ia voltar para o céu para continuar, né, o plano da redenção. Era isso que eu estava tentando lembrar. Era para continuar o plano da redenção, que é a intercessão e Deus como advogado e justo juiz defendendo, né, todo aquele que crê nele e aceita ele como seu advogado. E hoje, né, devemos ter bem definidos nossa fé em Jesus Cristo,
a verdade de Deus como absoluta, os princípios de Deus, que é a lei de Deus, né, Êxodo 20, e o plano da redenção em nossa vida, né, que em Efésios, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu anotei, Efésios 1:10. Efésios... Aqui, Efésios 1:10. De fazer convergir nele e dispensar na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, Jesus, ele veio, aqui tá falando, ele veio convergir, né? Ele veio unir todas as coisas que estavam espalhadas, né, no mundo. Então, ele veio unir céu e terra em um só propósito, né, com o plano da redenção. Então, isso a gente precisa ter bem claro também, que nós, tipo, Deus, ele morreu por todos, né? Então, todos estão salvos, mas nem todos sabem que estão salvos, porque muitas pessoas foram ensinadas de forma errada, porque existe um outro evangelho, certo? Então, foram ensinadas de forma errada. E aí, nós que conhecemos, né, a palavra de Deus, estudamos, a gente está esclarecendo algumas coisas, mostrando na Bíblia, né, o que está escrito de fato. E muitas pessoas, né, perdem o Espírito Santo para entender, né, e aceitar. Então, Deus mostra a verdade para essas pessoas, aqueles que realmente não querem saber ou não estão dispostos a reconhecer Deus como sendo a verdade ou a palavra de Deus como sendo inspirada pelo Espírito Santo, né? Preferem acreditar que foi homens, então homens e só. Então, se fosse homens, né? Esses livros, né? Milhares de literaturas aí espalhadas pelo mundo teriam transformado as vidas de muitas pessoas, mas e não é isso que acontece. Somente a Bíblia transforma vidas verdadeiramente falando. Enfim. Então, nos tempos de Jesus, a humanidade havia atingido o seu máximo no engano. Então, por isso que Jesus precisava voltar na plenitude, porque tinha muita coisa errada. As pessoas já estavam todas, né, degradadas por conta da transgressão da lei. Muitas pessoas guardavam a lei, só que de forma errada. Muitas pessoas não guardavam a lei, muitas pessoas nem sabiam, né, dessa lei, de fato, como que era, porque já tinha muito engano, já tinha muito mentira misturada com a verdade, então as pessoas já não sabiam em que acreditar. Então Jesus veio para isso. Porque eles, no Antigo Testamento, era, se alguém matar, você mata também, né? Sendo que a lei é não mate. Então, diante de tudo aquilo que eles aprenderam até os tempos que Jesus veio, tinha muita coisa errada, né? Muita transgressão da lei. Então, realmente precisava que Jesus viesse na plenitude dos tempos, porque o engano estaria no seu clímax, no máximo de tudo, sabe? Aquele já transbordando. Era isso. E hoje, né, a gente vê que tá chegando nesse ponto. A gente já tá quase que transbordando, né, desse clímax, né, nesse máximo do engano. Mas esse máximo aqui do engano vai acontecer um pouquinho mais para frente no nosso tempo. Então, para isso acontecer, Roma Papal terá que
ter o domínio do mundo, né, para que ocorra também a chuva serôdia, para que aconteça também esse grande engano, para que Jesus possa voltar a segunda vez. Então, todas essas coisas, como Jesus disse, precisam acontecer para que ele venha. E, então, é chegada a hora do Redentor, né, vir ao mundo. Então, Jesus lá do céu, né, vê que chegou a hora, então ele olha lá para a terra, né, em direção à terra. E aí, ele vê com piedade a raça caída, né, no caso todos nós, né, ele vê o quanto de sofrimento que tinha no mundo, quanta miséria, quanta corrupção, quanta morte, quantas pessoas perdidas. E aí, ele vê agentes satânicos incorporados com os homens, né? Então, o pecado já estava num grau de tão grande, mas tão grande, que os demônios e os homens eram uma coisa só. De tanto que tinha chegado, né? As pessoas já estavam transformadas em demônios, né? Totalmente possessas. Então, corpos criados, né, para a habitação de Deus, agora estavam sendo usados como moradias de demônios, né? Estavam entregues aos sentidos, aos nervos, às paixões. Os órgãos dos homens eram usados para a maldade, e você entende o que eu tô falando, né? E então Jesus vê a impressão, né? A impressão aqui, tipo assim, né? Vê a impressão na fisionomia dos homens, né? Da humanidade. O selo dos demônios. Os homens refletiam as legiões do mal, né? Eles estavam totalmente possuídos. Então, a gente vê que nos tempos de Jesus a coisa estava feia, né? Quando a gente lembra também os endemoniados de Gadara, né? Então, a gente vê que isso também está acontecendo nos nossos tempos, né? Tanto que tem pessoas que você olha assim, você até se assusta com a fisionomia, né? A impressão é essa, é a fisionomia do ser humano por conta de ter se dado, né? Ter se entregado os espíritos malignos, né? Eles começam com o negócio de espírito amigo, né? Depois espírito sei lá o quê. E aí, quando você vai ver, a pessoa já tá totalmente possuída por vários demônios, acreditando ser espíritos bons, mas na verdade são anjos caídos, né? São demônios. Os mundos não caídos observava tudo isso e esperando quando Jesus iria levantar e destruir o mundo, né? Porque Deus, quando criou o planeta Terra, ele também criou o universo. Então, existem outros planetas, não só aqui ao redor do planeta Terra, mas existem outros planetas em outras galáxias. E sim, estão habitados, só que nós não temos, né, a legalidade, não temos a autoridade, né, para ir ver essas outras pessoas que estão puras, nunca entraram pecado lá no mundo que eles vivem. Só entrou pecado aqui por causa de Adão, que ele tinha o governo nas mãos e decidiu, né, entregar ao inimigo. Mas Deus, né, com o seu infinito amor, teve compaixão de nós, enviou seu Filho amado para nos resgatar. Então chega o dia e a hora de Jesus nascer para a terra, e ele vem com a embaixada da graça divina. Então aqui são milhares de anjos, né? Então esse grupo de anjo aqui, que é a embaixada da graça, se reúne para anunciar que Jesus
estava vindo, né, à terra, que Jesus nasceu, né? A gente sabe que Gabriel veio, que foi aquela luz, e aí quando começou a cantar glória a Deus nas alturas, veio essa embaixada aqui se juntar a Gabriel, então formou aquela estrela, né, que os sábios, né, que falam na Bíblia, alguns sábios, né, vieram seguindo essa estrela. Então, era essa embaixada da graça aqui que eles viram. E de longe, né, a gente vê como se fosse uma estrela, por causa que o brilho é muito grande. Então, e desse mesmo modo, quando o mundo estiver sob o domínio de Roma, né, no caso hoje é Roma eclesiástica ou Roma papal, descerá sobre nós o dilúvio do Espírito Santo. É isso que a gente aguarda, para nos vivificar da graça divina, e o mundo saberá que Deus é conosco. E este evangelho do reino será pregado em testemunho. No mundo, então, vem o fim. E na última praga, Jesus, o Rei dos Reis, aparece nos céus com milhares de milhões de anjos cantando ao som de trombetas, aleluia ao Todo-Poderoso nosso Deus. E ao ouvir Jesus voltando, o nosso rosto é iluminado, né, com a glória de Deus, e no centro da comitiva de anjos, uma glória semelhante ao fogo consumidor, e por cima o arco-íris do concerto. E todos os olhos veem o príncipe da vida com uma coroa de glória. O seu rosto brilha como o sol no meio-dia. O Senhor dos Senhores. Glória a Deus, né? Vem, Senhor Jesus, né? Maranata. Amém. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. O Espírito Santo me deu esse sermão para entregar aqui para vocês com todo carinho. E, né, desejo a vocês feliz ano novo. Que Deus abençoe cada pessoa que assistir e suas famílias. Que o ano de 2024 Deus esteja mais palpável pra gente, né? Não só esse negócio de sentir, mas ter aquela certeza de Deus que está conosco. É o que eu desejo para cada um de vocês, né? A presença do Deus vivo em cada lar, em cada mente, em cada coração. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês nesse ano que termina e que começa em algumas horas, né? Deus abençoe, feliz ano novo e até o ano de 2024, para a honra e glória de Deus. Amém.